sou homem porque eu sou homem, nasci homem. Eu nasci homem, para ser homem. Homem é homem, a palavra homem é uma palavra de muito respeito, de muito moral. A senhora sabe que tem muitos aí, deixando de ser homem, para ser uma coisa à toa aí, qualquer. Isso está aí, é uma provocação muito grande a Deus. Deus fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e assoprou nas narinas do homem e deu fogo de vida, e o homem se tornou alma vivente para adorar a Deus. O homem tem que ter muito moral para com Deus, e muita reverência para com Deus, muito amor para com Deus, e a mostrar que ele é homem mesmo a todo. O homem, a palavra homem é uma palavra de muito respeito. Deus fez o homem para ser homem, e agora tem homem aí querendo ser um gay. Isso aí não está na história de Deus, não. O senhor poderia me dizer qual o seu gênero sexual? Meu gênero sexual? O que? Qual o seu gênero sexual? Eu não estou entendendo assim mais ou menos. Gênero? Quer dizer, eu sou um homem. Você é homem? Sou, graças a Deus. Por quê? Por que eu sou um homem? Eu sou um homem desde nascença, né? Poxa, para mim o gênero sexual para mim é a mulher, a coisa melhor que Deus deu no mundo para mim. Por exemplo, eu posso dizer isso. Mas o senhor é o quê? O senhor é homem, o senhor é mulher, o senhor... Pera lá, será que você não está vendo aqui que tem um homem aqui? É um homem de 85 anos, mas nunca jogou a peteca fora. Está sempre em forma. E por que o senhor é homem? Ué, porque nasci assim, ó. Nasci assim e tem que honrar o nome do homem, né? Desde que nasceu até o dia que Deus quiser. É assim. Feminino? Por quê? Ah, porque eu sou mulher? Sou macho, masculino. Por quê? Porque eu nasci assim. Homem, homem, mulher, mulher. Eu não sei se é uma pergunta que as pessoas não sabem responder. Eu acho que é muito mais uma pergunta que não se coloca na maior parte das vezes, né? Porque ela parece autoevidente. Então parece muito natural que mulheres sejam mulheres e que homens sejam homens. Mas algumas condições subjetivas, elas vão revelar toda a complexidade que é essa apropriação sempre singular da masculinidade e da feminilidade, né? Por exemplo, as subjetivações transexuais, onde uma pessoa nasce com uma determinada conformação anatômica sexuada, né? Então, por exemplo, você nasce com sexo feminino, mas vem a se constituir homem. Eu diria que, tradicionalmente, inclusive na teoria biológica, né? No discurso da medicina, em grande parte no próprio discurso da psicologia, se naturalizou a constituição, né, da feminilidade e da masculinidade, como se houvesse o que uma filósofa contemporânea, a Judith Butler, chama de alinhamento sexo, gênero, desejo. É como se houvesse um alinhamento natural. Mas, de fato, o modo como nós nos constituímos, em termos da representação que fazemos de nós mesmos, né, e o desejo, o enlace erótico, não há natureza envolvida nisso, né? Isso é construção humana, imersa em um universo simbólico, determinada por experiências relacionais do indivíduo. Então eu diria que, do meu ponto de vista, e apoiada em grande parte na teoria psicanalítica, a minha perspectiva de sexualidade é a da plasticidade, né? Então existiria uma multiplicidade de arranjos nessa apropriação que se faz da masculinidade, da feminilidade, e também o desejo, né, ele não tem um caminho pré-determinado. Nós não somos pura representação, né? Nós somos um corpo orgânico e, evidentemente, a condição sexuada do corpo, ela vai impactar a subjetivação do sujeito, né? Mas o que é importante pensar é que não há garantia de que ter nascido em determinado sexo biológico determine linearmente a expressão de gênero, né? Ou seja, como você se apresenta socialmente em termos de masculinidade,
de feminilidade, né? Como você se reconhece em termos de masculinidade e de feminilidade, e também não garante nada em relação ao enlace erótico, né? Então, ter pênis ou ter vagina diz muito pouco sobre a subjetividade e a experiência sempre singular da sexualidade e do gênero. Freud, ele propôs esse conceito de bissexualidade psíquica, né, ou bissexualidade originária, para sinalizar justamente para essa abertura radical ao fazer-se do humano, né? Ou seja, ele vai dizer, de início, nada garante que naturalmente o sujeito seja heterossexual, né? E nada garante que você corresponda aos estereótipos do que seja a mulher e o homem na sociedade, né? Então, o Freud ele vai dizer que originariamente a disposição psíquica é bissexual. E o que ele está querendo dizer com isso? Que todas as pessoas, independente da marca sexuada no seu corpo ao nascer, ela se identificará com traços de feminilidade e com traços de masculinidade. E, por outro lado, também que o desejo ele pode alcançar tanto objetos masculinos quanto objetos femininos, né? Então, Freud ele não vai dizer que todos somos bissexuais nesse sentido, né? De que todo mundo deseja homens e mulheres ao mesmo tempo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a subjetividade humana ela é originariamente aberta a uma multiplicidade de formas. E, evidentemente, a história do sujeito vai determinar uma orientação para o desejo, né? Uma representação para si próprio, que é uma espécie de posicionamento em relação à diferença sexual. Desde a adolescência eu já gostava de sempre, minha parte foi a parte menina, né? Gostar mais de mulheres, nunca tive essa vocação, nem vocação para outro tipo de sexo, sabe? Mas o senhor aprendeu na escola, na igreja, como? Acho que mais por curiosidade mesmo, lendo revistas, às vezes vendo TV, mas escola mesmo, na minha época, não ensinava um tipo de coisa, né? Eu aprendi assim pelos outros, né? Vendo as coisas, tudo, aí aprendi. Isso veio de uma criação de uma família tradicional de religião e cultura que minha mãe e meu pai passou pra gente, né? E como é que eles passaram? Passaram de uma forma assim bem exemplar que a gente seguiu a tradição deles, né? Então isso é a coisa familiar mesmo, que a gente segue os costumes da família, né? Isso cada um, eu acho que segue os princípios familiares. Agem brutalmente, né? Agem brutalmente. Muitas vezes as instituições não precisam nem fazer nada, porque os próprios, é o que se chama de sociedade de controle, né? Atualmente, dizem que a gente não está mais numa sociedade de disciplinamento, dizem que a gente não está mais numa sociedade de disciplinamento, a gente está numa sociedade de controle. Ou seja, disciplinamento é o seguinte, você tem a instituição, prende todo mundo, fala assim, ó, os meninos para cá, as meninas para lá, e quem não se comportar como menininho aqui a gente prende, arrebenta e tal. Isso é o disciplinamento, né? O disciplinamento tem suas maneiras de fugir também, né? A padronização, como você está falando, a padronização e, portanto, a exclusão do patológico, ela não diz respeito simplesmente a condutas, não diz respeito simplesmente a gênero, diz respeito, em certo sentido, a gênero num certo sentido, num certo uso da palavra, tradicional da palavra gênero, mas também diz respeito a certas estruturas biológicas, né? E o caso intersexo é um caso muito, muito, muito importante nesse caso. Ou seja, a criança nasce intersexo, a Anne Fausto Sterling, que é uma bióloga do intersexo, uma pessoa muito interessante, faz uma estimativa de um número bastante grande, acho que ela diz que mais ou menos 4% da humanidade nasce intersexo.
E aí o que acontece? As operações de normalização começam no hospital. Muitas vezes os pais nem ficam sabendo da normalização que acontece com os pirralhos. Ou seja, o que eles fazem? É como se fosse um medidor. O negócio é brutal. É como se fosse um medidor. Eles medem aí o tamanho do clítoris ou do pau para descobrir. Aí de repente tem todas as características femininas, mas tem um clítoris muito grande. Fala assim, puta, não dá, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Aí põe hormônio, faz cirurgia. E os casos às vezes são dramáticos. Tem um elo todo perdido que a gente até hoje não sabe falar de uma maneira geral assim, sobre isso, que é o elo entre a intersexualidade e a transexualidade no futuro. Né? Tem também esse elo aí. O vínculo que você pode supor é que casos que foram inter em criança, tá certo? Vão depois, alguém vai decidir por eles que eles vão ser homens ou mulheres e eles não vão gostar dessa escolha. Eles vão querer mudar essa escolha mais tarde no futuro. O caso a Judy Butler, num texto já de uns quase 8 anos atrás, que é um texto que está no Undoing Gender, de 2004, ela fala de um caso terrível, né? Um caso não foi nem um caso de inter, nesse caso aí. É um menino que chamava David, eu acho, originalmente, e ele teve uma idade muito baixa, poucos meses, ele teve uma fimose, e na operação aconteceu uma barbaridade e arrebentaram com o pênis dele. E aí o que acontece? O primeiro médico vira para a família e fala assim, olha, eu posso fazer do David uma menininha. Então a gente faz a cirurgia, faz dele uma menininha. Beleza? E a família topa. E aí diz assim, olha, na verdade tudo está na cabeça, sexo está na cabeça. Então a gente vai botar o menino para terapia. Aí põe o menino para terapia e o menino vai para terapia com a irmãzinha e o médico mostrando para o irmãozinho e fica falando pro irmãozinho para mostrar como é que seria fazer sexo com a irmãzinha, para a irmãzinha se adaptar ao papel de mulher dela, apesar de que ela não, na verdade, nem viveu nada, ela viveu poucos meses com o pênis, né? E aí o menino se revolta completamente e tal, e diz que não quer mais passar por aquilo, não quer mais ser uma menina. Aí os pais encontram outro médico que diz assim, não, a gente pode reconstruir o falo do David e reeducar ele para ser um menino, isso já na adolescência. E aí o caso vai, né? O menino não chega nem a 30 anos de idade, se mata. Então, são esses casos, né? Tem uma estrutura mais complexa, porque também não é só a sociedade que faz tudo, né? Você tem um monte de forças internas, né? Você tem, por exemplo, os seus hormônios, você tem também as forças que perpassam você, né? Para usar uma palavra chocante, mas que tem uma pecha de anticientífica, mas que pode ser útil para a gente começar a pensar nesse tema, tem todos os miasmas que nos perpassam, né? Todas as forças de atração, as seduções, percebe? Às vezes você simplesmente é muito seduzido por um corpo feminino a tal ponto que você quer ter um corpo feminino. Você é muito seduzido por um comportamento de uma pessoa que você conhece, que você quer ter aquele comportamento, etc., né? Então tem esse elemento, tem o elemento do próprio ambiente físico também. Eu acho que é uma negociação mais... Também de mimetização? Eu acho que há muita mimetização, Só que você não sabe, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar, no caso dos homens, pensar nesse caso muito interessante que o pessoal chama de autoginefilia. Não sei se você ouviu falar nesse termo. Ginefilia é que você espera que um homem heterossexual tenha. Ginefilia é gostar das mulheres. Né? Então, mas se espera que os homens sejam heteroginefílicos. Por quê? Porque eles gostam da mulher nos outros, não em si mesmos. Se você é autoginefílico, você quer ver a mulher em você. Você olha no espelho e fala assim, eu não gosto de homem. Gosto de homem não. Odeio homem. Odeio. Não gosto de homem. Quero ver a mulher que é bonito. Entendeu? E aí você vai entrar numa onda de transexualização, porque você, na verdade, não suporta um corpo masculino, né? Então, isso em certo sentido,
o comportamento heteronormal, que é genefílico, heterogenefílico, esse comportamento heteronormal, ele é um comportamento que procura mimetizar o pai, né? Mas você pode mimetizar o pai tanto que o pai diz assim, eu odeio homem, eu gosto de mulheres. O pai gosta tanto de mulheres que você passa a querer ser uma mulher também. Então, tudo é muito, percebe? A mimetização, ou seja, existe o mimetismo. A questão é como é que você padroniza esse mimetismo. Como é que você canaliza esse mimetismo para gerar as estruturas cis. Irigaray fala justamente as mulheres não existem porque elas são uma estrutura especular, como você falou. Então, ou seja, elas são o outro do homem, aquilo que o homem não é. Então você não tem uma definição positiva de mulher, percebe? Então a diferença não é pensada positivamente. A diferença sexual não é pensada positivamente. Então ela faz esse jogo de palavras que é mais ou menos entre homossexual e homossexual. Porque o homossexual não tem um verdadeiro hétero, porque não tem um outro. O outro é simplesmente especular. É um complemento ou é uma negação, percebe? Então as mulheres elas desaparecem porque elas passam a ser simplesmente definidas a partir dos homens. Percebe? Então você diz assim, que é mulher? Quem não é homem? A luta da Irigaray era justamente para tentar afirmar uma diferença positiva e não negativa. Né? Uma diferença positiva, né? As mulheres são, enfim, de todo o feminismo da diferença. Né? Por isso a diferença tem essa pegada de mostrar que a diferença não é uma exclusão. Percebe? Porque aí você tem dois caminhos políticos muito diferentes, né? O caminho de dizer assim, tá vendo? Quer ver um exemplo que eu vou dar para você? Que me veio à cabeça agora? Com respeito à raça, tá? Uma vez eu estava vendo na televisão, aqui no Brasil, o pessoal entrevistando na rua, no início, quando o pessoal começando a falar de cotas, aí o pessoal falava assim, vem cá, perguntava para as pessoas, você se considera negro? Né? Perguntava para as pessoas, né? Aí um cara respondeu a seguinte coisa, você se considera negro? Aí o cara respondeu assim, não, atualmente nós vivemos numa democracia, todo mundo é branco. Sacou? Então alguém pode dizer assim, analogamente, alguém poderia responder assim, não, atualmente nós vivemos numa democracia, todo mundo é homem. Percebe? Todo mundo tem que ser tratado como um homem. Percebe? Então, em certo sentido, existe certos tipos de feminismo que são desse tipo, as mulheres... E gênero a gente se define muito mais com base em negar o que a gente não é do que afirmar o que a gente é. Eu acho que na estrutura de aprendizado de gênero padrão é isso, né? Eu acho que é muito uma exclusão, uma negação, uma estrutura especular. Muito mais do que uma estrutura de diferença ela mesma, de diferença afirmada, de diferença positiva. Então seria mais ou menos, já que eu não tenho, retoma as palavras se for necessário, na hora da explanação. Se eu não tenho um órgão fálico masculino, por inferência lógica, eu sou menina e preciso me comportar igual menina. Ou seja, usar rosa, usar vestido e por aí vai. De novo, a questão da exclusão ou da negação, ela bate em várias anomalias, né? Por exemplo, a anomalia do intersexo, como a gente estava falando, né? É um problema, né? Porque não se trata de ter ou não ter um órgão fálico masculino, você falou, mas se você tiver um pouco de um órgão fálico masculino, percebe? E se você tiver um órgão fálico masculino, mas também uma vagina, como é que acontece? Percebe? Então tem isso, né? Então, há uma estrutura de negação, sim. Alteridade não, né? O outro pensado como aquilo que não é, aquilo que é o padrão, né? Há essa estrutura, né? Eu acredito que não.
Porque eu acho que Deus faz nós na maneira que nós deveríamos obedecer o que Ele deixou nós. Ele deixou nós nesse padrão de sexo, o masculino ou o feminino, mas Ele deixou nós já preparados para a vida como Ele deixou no mundo. Se houver necessidade, com certeza, né? Não tem nada demais, eu penso que não tem nada demais. Eu acho que se é necessário. Homem não pode mudar de sexo, coisa nenhuma, ele tem que ser homem mesmo, certo? Nada de transação errada. Isso ficou para cara inescrupuloso, de sem vergonha e moleque, viu? Tem sim, direito ela tem sim. Porque eu acho que cada um tem direito de ser o que... E ela vai enfrentar um preconceito, mas ela tem direito de ser o que ela quiser ser. Não, isso aí é problema da pessoa. Agora, o que eu acho errado é um colega de vocês falou essa semana que ele é favorável ao casamento de mesmo sexo. Isso é errado, completamente errado. Um homem vai casar com outro homem. Isso é um absurdo, né? Eu não concordo com essas coisas. Na minha visão, não. É porque eu acho que a pessoa nasce de um jeito e é complicado ele mudar o jeito dele e se depois se arrepender e quiser voltar ao que era. Eu penso assim. Eu não vejo na Constituição de per si, mas acho que na mentalidade do povo brasileiro e, sobretudo, dentro do Congresso Nacional. Aí sim, a Constituição, ela, apesar de invocar a proteção de Deus no seu preâmbulo, ao invés da democracia popular, e isso também é significativo, mas a despeito disso, o inciso 6º do artigo 5º defende a laicidade, né, e sustenta que o Brasil é um Estado laico. Então é um Estado que todos cabem dentro dele, os agnósticos, os ateus, os teístas, os deístas, enfim, todos os religiosos, né? Porque a laicidade não é uma inimizade com a fé, né? A laicidade, ela não impede que homens e mulheres adiram à fé ou nem tampouco elimina o mistério, né? Mas o que ela impõe é que tem que haver uma separação entre o temporal e o sagrado, né? O profano e o divino. E nesse sentido, quer dizer, eu até acho que as religiões, de uma certa forma, influenciam sim, não é? as orientações legislativas. Mas isso é mentalidade, e para isso é necessário que haja uma mudança paulatina na visão social, né, da coletividade. Mas, como eu disse também, hoje há um movimento muito grande por parte da intelectualidade, do poder judiciário, né, dos pensadores em favor da igualação, em todos os sentidos. E o Estado, de uma certa maneira, se vê coagido, né? O Estado ele tem que acompanhar a evolução social. E ele tem acompanhado de uma forma ou de outra. Se não é pelo Legislativo, está sendo pelo Poder Judiciário. Na verdade, a Constituição brasileira ela é silente a respeito da questão da orientação sexual. Parece, inclusive, que foi uma derrota que os grupos do LGBT tiveram no Congresso na época da Constituinte. Mas, para além disto, a Constituição consagra direitos paralelos, como o da dignidade da pessoa humana, o direito à felicidade, enfim, todos esses direitos que norteiam e que ornam o indivíduo. E, nesse sentido, então, os transgêneros se encaixariam, né, naquele direito social e individual de que as pessoas não podem ser discriminadas em razão do sexo e também em razão das suas orientações sexuais. Não existe nenhuma norma vedatória nesse sentido. A Constituição não fala sobre isso especificamente e a legislação infraconstitucional não aborda o tema taxativamente. Mas não há nenhuma vedação em se mudar de sexo, né? Ele é um corolário, inclusive, do direito à dignidade da pessoa humana,
porque todo mundo tem direito de se sentir bem dentro da escolha que faz existencialmente. Existe um silêncio eloquente do legislador. Porque, na verdade, e eu acho que toda norma silenciosa, a inexistência de uma norma, ela tem um indicador, não é? A norma não é silente à toa, porque ainda não houve, vamos dizer assim, um amadurecimento do Congresso Nacional para que isso possa ser regulado. Mas o fato é que eu pelo menos desconheço, né, qualquer legislação que autorize, quando há a mudança de sexo, a mudança da identidade. E isso é extremamente constrangedor, né? Eu me lembro até do caso da Roberta Close, que já tinha se submetido a uma operação de mudança de sexo e que só conseguiu alterar os documentos fora do Brasil, na Suécia, se eu não estou equivocada. Porque aqui no Brasil o judiciário não permitiu. Acho até que hoje em dia, se um cidadão, né, nessas condições, entrar com uma ação judicial e pedir autorização, eu acho até que ele consegue, mas judicialmente, não administrativamente falando. Ele não pode chegar e requerer no serviço, no Instituto de Segurança Pública, né, Instituto de Segurança, nesses órgãos emissores de documento de identidade, a mudança do sexo, né, ou mesmo na Polícia Federal para expedir o passaporte. Eu acredito que ele só vai conseguir isso por meio de uma ação judicial. Aí sim, mas veja bem, ainda tem um processo de luta para se consagrar um direito que deveria ser natural. Um processo de litígio, ainda é preciso litigar. Mesmo que a União concorde que a AGU, na hora de fazer, né, a defesa, que ela entenda, não, é devido, mas ele ainda tem que entrar com uma ação judicial e recorrer ao judiciário para pedir autorização para poder mudar os seus documentos. Não é feito de forma automática. Porque não tem lei, né? Não tem lei. Então, o burocrata lá que bate o carimbo, não é? Ele nunca vai autorizar. Ele nunca vai fazer. A discriminação, ela sempre vai existir. E a gente tem que saber conviver com ela. Homens, mulheres, né, negros, enfim. A gente vive numa sociedade de homens brancos e heterossexuais. Esse é o perfil da sociedade em que nós vivemos, da sociedade ocidental e das sociedades também que não adotam o nosso constitucionalismo. Agora, o fato de existirem paradigmas, não é, de segregadores, isso não impede que nós possamos romper com eles. Eu acho que eu sou uma prova viva disso. Né? Nós não devemos nos intimidar com conceitos pré-estabelecidos e com ideias formadas, porque as ideias elas mudam, felizmente. Se não fosse assim, nós estaríamos estagnados ainda no pensamento do século XVIII, que até não foi ruim, porque foi o que desencadeou toda a mudança. Eu acho que estaria pior, nós estaríamos mais atrás até do que o século, nós estaríamos na Idade das Trevas, na Idade Média. E acho que a humanidade tem caminhado, né, a passos lentos, porque a história ela transforma. Ela é transformadora, mas ela é vagarosa, mas ela tem se transmutado, felizmente. Então, na verdade, se é a apropriação de uma terminologia oficial para que sejam identificados, eu acho que direitos, né? Então, você concede aposentadoria ao homem ou à mulher, mas eu até entendo que na medida em que vá havendo essa transmutação de ideias, até esse quadradinho sexo feminino ou masculino que você marca, né, para se auto-identificar, isso tudo também vai mudar, né? Isso tudo vai também mudar. Mas por enquanto eu entendo que essa apropriação da linguagem de gênero é uma reminiscência e um resquício de paradigmas rígidos que foram instituídos e que a sociedade ainda não conseguiu modificá-los, mas que no futuro isso vai ser certamente alterado. Transexuais, transgêneros, com certeza, né? Porque a questão da identificação, a convenção da OIT é muito clara, é a autoidentificação. Você não impõe identidade a ninguém. Então a pessoa que se identifica, e cada um se identifica da maneira como se sente
como se sente realmente melhor, como se vê, né? E nesse sentido, há quem não se inclua nem na categoria de homem nem de mulher. Os transgêneros, os transexuais, os bissexuais, enfim. O fato é que acho e espero que essas mudanças sejam implementadas e que essa linguagem oficial, que não deixa de ser discriminatória e segregadora, isso paulatinamente ceda um espaço para a diversidade. Nada é eterno, imutável ou estático. O mundo muda, as pessoas mudam e nós mudamos constantemente. Vivemos eternamente em transformação e revemos nossos conceitos, valores e nossa definição sobre nós mesmos e o mundo. Eis a questão: como faremos com todas as alterações? Como você fará? Repetimos então algumas perguntas. Qual o seu gênero sexual? Por quê? Como você aprendeu seu gênero sexual?